do levante do sol, irmãos, até o seu ocaso, bendito seja o nome do Senhor. Quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Quantos irmãos encontram aí o texto? Quero aqui ratificar sobre a minha alegria em estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pirá, uma igreja que eu conheço já há um bom tempo, e nessa ocasião tão especial para os irmãos e para todos nós também, esses 44 anos de organização dessa igreja, os 40 anos da mocidade dessa igreja, muito nos alegra a oportunidade de estar aqui entre vocês, com vocês, sendo visto por vocês, vendo-os também. Esse acolhimento que tive aqui, fui muito bem tratado pelos irmãos nesses 2 dias em que aqui estou com vocês. Quero agradecer mais uma vez aos pastores da igreja, especialmente o pastor titular, o pastor Renê, e o conselho também que assim anuiu com o convite para que eu estivesse com vocês aqui nesses 2 dias. Aqui na carta de Tiago, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dos versos 2 até o verso número 8. Depois estaremos orando, suplicando a Deus a iluminação do seu Espírito sobre nossas vidas. Teremos aqui a breve exposição desse texto para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação como povo de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por variadas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos, meus irmãos, curvemos nossa cabeça e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, bendito, engrandecido, exaltado seja eternamente o teu nome. Nós, mais uma vez, nos voltamos a ti, Senhor, em oração, e ao fazê-lo, fazemos com todo santo temor e reverência e na mediação de teu santo Filho Jesus Cristo. Nós, com toda a confiança que temos na obra meritória de teu santo Filho Jesus por nós, queremos mais uma vez te pedir perdão dos nossos pecados. São os nossos pecados, ó Deus, que fazem separação entre nós e entre o Senhor. São os nossos pecados que esconde o teu rosto de nós. Mas o que carecemos e te pedimos nessa noite é que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto sobre nossas vidas aqui nessa noite. Queremos te pedir com toda humildade, Senhor, que o Senhor tome a vida de todos que aqui se encontram nesse momento tão especial em que estamos em torno de tua palavra, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, apesar do pregador. Que o Senhor, ó Pai querido, use o pregador e que a tua palavra nos seja, ó Deus, trazida de uma maneira simples, clara, entretanto profunda, de uma maneira, ó Deus, que possamos, com a ajuda, com o auxílio do teu Espírito Santo nos iluminando, ouvirmos, entendermos, vermos com os olhos do coração, uma vez abertos pelo Espírito de revelação. Queremos nessa hora, Senhor, te pedir a tua ajuda. Fica conosco e nos dê a tua graça. Alcança a todos que aqui estamos com a tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, a tua palavra venha promover um fortalecimento para os vivos. Que a tua palavra ressuscite mortos. Que o teu nome seja glorificado aqui. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Meus irmãos, essa carta já conhecida, acredito que, se não de todos, mas quase todos nós, essa carta foi escrita por Tiago
num período em que a igreja estava passando por uma série de dificuldades em todos os lugares. Esse Tiago aqui, alguns dirão que é o Tiago, irmão do Senhor, e eu concordo com isso, que seja mesmo um daqueles irmãos mencionados lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, nós temos ali pelo menos uns 3, 4 nomes de irmãos homens do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Filhos de Maria e José, e tem as irmãs que não foram mencionadas, não era o costume citar nomes, fazer uma lista de nomes de mulheres, até mesmo pelo sistema federativo, representativo, que nós temos na história de nossa redenção, apresentada pela Escritura, em que os homens já representam ali famílias e a todos e a mulher. Então, esse Tiago aqui, ele foi irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de Judas, que escreveu também a cartinha mais à frente aí, e a diferença de posições sobre esse Tiago será a seguinte: alguns advogarão que ele foi também apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Outros dirão que não. Mais seguro é que tenhamos em mente que esse Tiago foi o Tiago, irmão do Senhor, e que esse Tiago aqui, ele com autoridade apostolar, nos trouxe essa parte da revelação, da vontade de Deus para as nossas vidas. E apresentou isso num período de muitas tribulações, de muitas adversidades, pelas quais a igreja do Senhor estava passando em todos os lugares. Esses todos os lugares, fora da Palestina, o texto aí chama no verso 1 de dispersão. É assim que era chamado pelos judeus, as terras, chamadas pelos judeus as terras fora de sua terra, a Palestina. E estes irmãos aqui, vejam que aqui são chamados de as 12 tribos que se encontram lá na dispersão, né? Está aí no verso 1 da carta. É uma forma de se referir à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a continuação do Israel de Deus lá no passado, tá certo? Foi uma forma aqui de se referir à continuação da igreja, agora o Israel espiritual. Entretanto, deve pesar para nós também a informação de que nesse período aqui, não podemos ter toda precisão em dizer que essa carta foi escrita em determinada data, mas alguns nos dirá final da década de 40, começo da década de 50, acredito eu que esteja por ali o escrito dessa carta. Então, lembrem-se vocês que nesse período ainda faltava uma quantidade de tempo até o ano 70, quando veio o fim do mundo. E aí acabou a era dos judeus no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Então, está sendo escrito aqui para crentes, e entendamos que a maioria destes crentes que receberam esse texto de Tiago eram crentes em Jesus Cristo, mas etnicamente judeus, ok? Então é dessa forma que ele coloca a saudação, e o prefácio da carta saúda os irmãos, chamando-os de as 12 tribos que se encontram na dispersão. As lutas eram muito grandes já naquele tempo, alguns bolsões de perseguições já haviam se dado em alguns lugares. Os irmãos também estavam atribulados por várias outras coisas, e todo o quadro que revela as dificuldades pelas quais a igreja estava passando naquele período em todos os lugares, revelava uma grande necessidade por parte da igreja naqueles dias. A necessidade de continuarem servindo a Cristo, a necessidade de continuarem estes irmãos perseverando diante do Senhor, através das suas muitas lutas, das suas muitas provações, das suas necessidades, dos conflitos às vezes também de relacionamentos, porque essa carta aqui vai cuidar de falar de vários assuntos, inclusive no capítulo 3, se alguém é crente de verdade em Cristo, se esforçará pelo uso adequado de sua língua, passa por aqui. Então, a necessidade de perseverar, mas para perseverar aqui seria necessário também a buscar cada vez mais sabedoria da parte
de Deus. Se não, vejamos aí verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A carta aqui, praticamente, ela já começa e imagine alguém que está num desespero e busca aflitivamente um consolo na palavra de Deus e cai de paraquedas num versículo desse, né? Tá de brincadeira, Deus está brincando comigo aqui, não é possível. Tenham por motivo de toda alegria o passardes por variadas provações. É isso mesmo, meus irmãos. A ideia aqui é que nos regozijemos à medida em que caminhamos. A ideia aqui de uma alegria não é que você vai estar feliz porque diagnosticou o seu médico que você está com câncer, ou que você está com dias contados. Ninguém vai estar alegre com esse resultado, com isso. Mas nos regozijamos quando temos o entendimento de que as variadas provações, elas testam e elas produzem um aumento da nossa fé, a nossa confiança verdadeira na pessoa bendita de Cristo Jesus. Várias provações aqui também não quer dizer que a gente tem que estar alegre pela quantidade de problemas que a gente está arrumando na vida, não. Não é quantidade que está aqui em perspectiva, mas qualidade, toda sorte, todo tipo de provação pelos quais já passamos, estamos passando nesse momento, cada um de vocês. Isso é comum da nossa vida e ainda passaremos juntos como igreja. Todas estas provações, devemos estar felizes por passar por elas, por causa do motivo pelo qual Deus impinge certas provas sobre seus servos. Se tempo tivéssemos, avançaríamos um pouco mais nesse capítulo e veríamos mais lá adiante de que está se falando também de que precisamos observar as nossas provações e tentações. Na verdade, uma tentação também é uma prova. A diferença é a origem e o propósito. As tentações é de uma origem maligna e vem para nos destruir. As provações não, diz aí mais à frente que todo bem procede de Deus. E Deus, quando coloca sobre cada um de nós, meus irmãos, uma provação, isso vem para o nosso bem, isso vem para nos testar, vem para nos fortalecer, vem para nos provar como os metais eram provados e purificados no fogo. E nós temos esse costume, né? Como é que tá? Olha, estou passando por um fogo, uma prova de fogo, e é verdade, as nossas provações é um fogo que vem com o objetivo de purificar as nossas vidas diante de Deus, vem para nos fortalecer, não vem para nos abater e nos destruir, mas vem para nos soerguer, nos tornar mais fortes. E cada um de vocês, em grande ou pequena medida, já tem tido essa experiência com Deus, dos resultados de poderem passar por grandes provas na vida, e hoje você poder aconselhar outros que estão em uma mesma situação, estimulando todos a terem maior confiança no Senhor de suas vidas. Ele prossegue dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por variadas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui está o objetivo maior de Deus para com as nossas vidas. Devemos, à medida em que passamos pelas provações, pelas lutas, e estas lutas, é interessante o cristão nas suas lutas e nas suas provas, porque um grande recurso de consolo que nós temos é que um crente contrito a Cristo, e um crente contrito a Cristo, ele está devidamente ligado ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, sempre terá esse amparo e esse consolo. Não caminhamos sozinhos com as nossas lutas. Temos irmãos, temos liderança na igreja do Senhor, nós temos a palavra do Senhor nos sendo ensinada, nos sendo dada constantemente. E devemos saber que a provação, quando ela vem com o objetivo de testar a nossa fé. A provação, na verdade, sempre é uma provação da nossa fé. E uma vez essa fé sendo provada e, consequentemente, aprovada por Deus, uma vez confirmada, ela então vai produzir nas nossas vidas o resultado almejado por Deus para cada um de nós, irmãos.
nesse momento, parabéns, você está perseverando diante de Deus. Nesse momento, você está recebendo da graça de Deus, por meio da graça de Deus, o fortalecimento necessário para erguer sua cabeça e caminhar a sua jornada cristã. Nós estamos envolvidos em uma série de coisas nesse mundo. Nós temos que dar conta do envolvimento familiar em casa, seja você filho, pai, mãe, enfim. Nós temos os mais jovens ainda uma grande empreitada na escola e mais tarde na universidade. Nós temos os pais cuidando do bem-estar do lar. Nós temos a mãe preocupada com a ordem da casa. Nós temos o pai preocupado sempre em prover o seu lar. Nós somos envolvidos com várias coisas. A nossa vida é uma grande teia, uma grande trama de muitas coisas que compõem, que formam o tecido de nossa existência. Mas é necessário, entretanto, para nós, Igreja do Senhor, que estamos como forasteiros, esse é o nosso modo de vida atual. Nós estamos aqui, entretanto, já não somos mais daqui. Nós estamos peregrinando numa terra estrangeira nesse momento de nossas vidas. E é muito importante a gente entender a necessidade que temos de perseverar. E perseverar será sempre nas nossas vidas o resultado de termos a nossa fé provada e aprovada por Cristo a cada dia, em todo instante. E ele prossegue no verso 4, ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem nada deficientes. A perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Do que é que o texto está falando? Vocês precisam entender as provações, lutar para serem fiéis sempre, sem murmurar, fiéis a Cristo e à palavra de Cristo, para que, enquanto vocês perseveram, a vida de vocês, cada dia mais, se torne santificada para Deus. Santificada para Deus. Nós temos esse conceito de santificação e nós temos um outro conceito também muito belo da vida cristã, que é a consagração a Deus. Muito embora a consagração diga algo mais exterior de nossa parte, quando a gente quer falar assim, uma irmãzinha sábia dessa que nós temos aqui, um irmão sábio que nós temos aqui, olha aí para os meninos, os diáconos, por exemplo, quando eles querem falar assim, olha que menino dedicado. Às vezes eles falam, olha que menino consagrado. E de fato, mas essa consagração sem aquilo que é interior em nós, essa consagração sem a devida perseverança da vida cristã, que é o resultado constante nas nossas vidas de ter a nossa fé aprovada por Cristo em meio às provações que nos são dadas. Isso é demandado de uma vida de santificação, de uma vida que enquanto persevera, nós vamos sentindo o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas, para que sejamos cada vez mais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Do que nos valemos até aquele ponto da nossa glorificação em que esta obra estará concluída? Nos valemos sempre dos méritos de Jesus Cristo por nós e para nós, meus irmãos. É por isso que há uma grande, urgente necessidade para sermos crentes em Cristo, para termos famílias da aliança de fato em Cristo, para termos uma igreja que persevera. Nós precisamos nos unir nesse grande projeto de sermos uma igreja aqui que experimente muito mais outros anos de vida e de saúde espiritual dessa igreja, à medida que caminha, à medida que é santificada pelo Senhor, à medida que cada um de nós vamos nos valendo da obra meritória e medianeira de Cristo em nosso favor. À medida que você fraqueja na obediência, olhando sempre para Cristo que obedeceu e cumpriu toda a vontade de Deus por nós. Devemos andar dessa maneira. E para que a igreja
ela possa progredir na sua vida, dia a dia, nessa perseverança cristã, aprendendo a ter gratidão a Deus pelas provas pelas quais passamos juntos. Se não exatamente eu, mas alguém ao meu lado está passando por uma grande prova, e eu aqui para aprender também com isso. Perseverar é fácil de se dizer, perseverem, irmãos, é muito fácil dessa ordem. O difícil é como perseveramos. E nesse ponto aqui, muito embora essa versão que nós temos usado aqui, ela tenha uma dificuldadezinha que não nos permite ver com clareza que do verso 2 ao verso 8 nós temos um parágrafo aqui, tá certo? Entretanto, se lermos com atenção, perceberemos a continuação desse ensino a partir do verso 5. É como se Tiago estivesse nos dizendo: se porém, vejam, eu vou ler do 4 em diante, tá? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja o 5. Se porém algum de vós tem deficiência em perseverar, é isso, essa ideia que ligaria uma coisa a outra. O que é que nós devemos fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é fascinante, meus irmãos. Prestem atenção. Quando Tiago fala, peça sabedoria a Deus, Tiago está falando de algo que é mais elevado do que pode recorrer rapidamente à nossa mente aqui, do que seja o que ele está falando. Normalmente, nas nossas empreitadas, à medida que desejamos nos tornar mais maduros, nós recorremos a alguns meios que são importantes, têm seu lugar na vida. Por exemplo, alguns tomam a tendência de se importar muito com o grau, o nível de inteligência, e talvez tenta se prover de uma vida mais amadurecida, que é capaz de tomar melhores decisões diante de Deus e do mundo, a partir de uma boa inteligência. Isso tem o seu lugar, tem a sua importância. Aliás, todo indivíduo humano é provido de algum grau de inteligência. Deus nos deu isso. Voltando às minhas palavras de ontem à noite, seja o cientista, um físico nuclear, seja o homem simples e modesto lá no campo, todos nós indivíduos que fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus, somos providos de inteligência, de modo que, se foi assim que Deus nos constituiu, é porque isso é muito importante para a nossa vida. Outros acreditarão que para uma vida mais madura, não, eu quero perseverar, então eu vou sair do meu comodismo e vou buscar conhecimento para a minha vida. E aí de repente já sei, vou fazer uma faculdade de filosofia, porque aí eu vou pensar melhor, eu vou poder entender melhor as coisas. E se envereda por esse caminho, acreditando que isso por si mesmo e por si só é suficiente para dar aquela sabedoria que permite o meio pelo qual perseveraremos na vida cristã à medida que somos santificados por Deus. Outros já tomarão a ideia de que nem tanto a inteligência, nem tanto o conhecimento, mas está aí uma geração de 30 anos, 25 anos para baixo. Eu falo isso com amor e com respeito a todos vocês, jovens e adolescentes. Não me queiram mal por isso, mas estamos com uma crise muito grande pela frente, meus irmãos, porque nossos filhos e netos, eles já não sabem mais raciocinar. Chega para um menino desse aí de 10, 12 anos, 15 anos que seja, mostra seu relógio analógico para ele de ponteiros
e pede para ele dizer que hora é essa aí. Você já fez esse teste? Você vai se apavorar um pouquinho, mas só um pouquinho. Nossos filhos e netos hoje não sabem fazer operações básicas de matemática, porque eles não estudam nessa era. Eles não estão dentro de um processo de aprendizado, que à medida que se busca conhecimento, se usa as nossas faculdades mentais e mexe com a inteligência. Não precisamos de pessoas inteligentes nos nossos dias, porque estamos numa era em que estas duas últimas gerações têm buscado informação. Eu sou de um tempo que quando a Pro na escolinha falava assim, olha, eu quero este trabalho, e não é pouca coisa não, serão 2 páginas. Os meninos mais novos vão dar risada da gente com isso. E eu só dou 1 mês para você preparar esse trabalho de 2 páginas. E no final do mês, alguns de nós chegávamos lá chorosos, com os olhos marejados, envergonhados. Hoje funciona como, pastor? Funciona assim. A Pro está lá na sala, o professor está lá na sala, diante dessa plateia aí, querida, e fala, olha, quero um trabalho de 40 páginas amanhã aqui na minha mesa, hein? Sabe o que é que vai acontecer? Amanhã esse trabalho de 40 páginas está prontinho sobre a mesa do professor. Ao passo de que minha geração não era capaz sempre de fazer um trabalho. Qual o problema? Qual o problema? É que eu não sou da era da informação, eu sou da era da busca do conhecimento, do aprendizado. A gente tinha que usar a cabeça, a gente tinha que estudar. Tem uma outra geração aqui concordando comigo, que é a geração... Quanto é, Maria, isso aqui? Eu não sei não, Pro. Né? Nunca mais esse povo esqueceu tabuada. E de fato, é um meio efetivo. A prova está aí diante de todos nós, são os nossos irmãos mais velhos que podem nos falar sobre isso. Entretanto, meus filhos, não é exatamente informação, conhecimento, não são estas coisas, inteligência, que pode, de fato, trazer maturidade para as nossas vidas. Não é isso exatamente que vai nos santificar, pelo contrário, na maioria das vezes funciona de uma maneira oposta à nossa santificação, porque nossa inteligência é caída no pecado. Porque a inteligência que produz o conhecimento dentro da história é caída no pecado, tem uma raiz pecaminosa. E porque a informação, na maioria das vezes, ou ela é totalmente falsa, ou ela se vale sempre de premissas falsas no que diz. Se queremos perseverar, meus irmãos, e na nossa vida privada, na nossa vida familiar, na nossa vida social, se queremos perseverar, se queremos ver a obra do Senhor nas nossas vidas, se queremos ver um santificar de Deus em nós por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus, constantemente, se queremos perseverar em meio às provações, como crente e como igreja do Senhor, precisaremos de algo que não pertence a esse nível rasteiro caído, dominado pelo pecado. Se você está precisando perseverar, e você sempre estará precisando perseverar, como crente e como igreja do Senhor, você precisará de algo que não se pode encontrar aqui neste mundo, mas somente Deus tem para dar. Sabedoria. Peça a Deus que Ele tem para dar em abundância. Como nosso conterrâneo baiano Rui Barbosa disse certa vez, mais vale um carroceiro com a Bíblia na mão do que um advogado com seu diploma. Talvez isso fruto de uma brincadeira. Ele era muito brincalhão, o Rui Barbosa, e alguns biógrafos chegam a dizer que ele tentou fazer uma brincadeira
com um carroceiro crente uma vez, um homem muito simples, e não se deu bem. E ele lembrou disso em um tribunal uma vez. Se, porém, algum de vocês está deficiente de sabedoria para perseverar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não passa nunca na cara de vocês isso. Nada lhes impropera, tá certo? É um pedido acerca do qual somos estimulados por Deus a fazer esse pedido para Ele constantemente. Deus não vai se importar, pelo contrário, Ele se agradará. Ainda que você tenha pedido hoje de manhã sabedoria a Deus, Ele se agradará em que você peça de novo. Ele não nos impropera isso, Ele não nos passa na cara isso aqui. E quando pedimos a Deus, Ele nos concede sabedoria. Agradou muito ao coração de Deus ouvir aquela oração de Salomão, quando assumiria o reino de Israel como seu rei. E Deus pôde perceber ali, Deus percebeu, melhor dizendo, ali que o desejo de Salomão naquele instante tão feliz foi o instante mais feliz de qualquer homem na história da humanidade. Foi aquele momento da oração de Salomão pedindo sabedoria a Deus, ao ponto de Deus cogitar que ele poderia muito bem ter pedido qualquer outra coisa grandiosa, mas pediu sabedoria. E Deus o abençoou de tal forma, prometendo que outro igual a ele não haveria. E de fato, quem conhece um pouco da história de Salomão, extra-biblicamente, sabe que Salomão deu uma grande contribuição filosófica, filológica, porque ele entendia sobre várias línguas, sobre botânica, sobre várias coisas, porque ele era extremamente sábio. E qual a fonte da sabedoria? Deus, a única fonte de sabedoria que temos para perseverar nesta vida, para passarmos pelas lutas, pelas provações. Ele prossegue no verso 6. Aqui nós vamos ver como é que devemos pedir essa sabedoria de modo agradável a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Interessante essa forma aqui, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Sim, mas se eu estou pedindo com fé, não tem dúvida. Não é assim que funciona na prática não, filhos. Quantas e quantas vezes eu e você, diante de uma grande necessidade, de um grande aperto da vida, não nos colocamos em oração, de joelhos perante o Senhor, oramos, até fomos capazes de demonstrar, a oração por si já é uma demonstração de fé, mas demonstrar dentro dessa oração o quanto cremos na eficiência de Deus em nossas vidas. Mas foi o seguinte, o resto da história: oramos belamente diante de Deus, abrimos o coração, colocamos nossos temores diante dele, nossas angústias, mas quando levantamos da oração, na presença augusta do nosso Deus, nós ainda tínhamos suor no rosto, nós ainda tínhamos o franzir da testa, nós ainda estávamos preocupados com a mesma situação. Nós não depositamos naquele momento totalmente nossa confiança no Senhor. Veja que peça, porém, com fé, em nada duvidando. E aí ele vai dar duas figuras aqui agora, como é que a gente pede sabedoria a Deus, mas com dúvidas no coração. Diz aí: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma descrição uma forma aqui de tentar ajudar o nosso entendimento, não é só olhar para a onda, e o fato de que a onda, ela é o efeito justamente do vento que a impele, e aí ela volta às vagas e vem de novo, ela é impelida pelo vento. É como a palha seca do Salmo 1, que é um modo de vida que é oposto ao modo de vida que devemos ter, de árvore plantada junto a ribeiros de águas.
Imagine uma embarcação. Há poucos dias, semana passada, tivemos uma tragédia aqui na Baía de Todos os Santos, muito triste, lamentável, né? Eu tive a oportunidade diversas vezes de fazer aquela travessia ali nas lanchas, nunca tive coragem. Sempre fiz as travessias de ferryboat. Claro que, geralmente, pela experiência de saber nadar desde muito cedo e tal, o contato com o mar muito cedo, tem sempre a possibilidade de que Deus queira nos salvar através disso. Enfim, mas pelo sim, pelo não, se tem uma embarcação mais confiável, não precisa ser tomar uma menos confiável. E é interessante porque, pelo que os bombeiros disseram daquela tragédia da semana passada, aqui na travessia, parece que uma grande onda foi o suficiente para encher, pesar a embarcação, que não é uma embarcação segura e que já estava com quase toda a sua capacidade de lotação. Ela simplesmente tombou, virou e ficou um monte de gente preso por debaixo da embarcação. Terrível. Muito triste isso que aconteceu. Meus irmãos, é exatamente isso que pode acontecer com cada um de nós à medida que, diante da tarefa de perseverarmos, e isso só alcançamos quando nós temos nossa fé provada nas provações, por meio das provações, a gente esquece de que, com toda a fragilidade que nós temos, nós deveríamos sempre, em meio às procelas, confiar cada vez mais profundamente em Cristo. E a figura aqui é lançar uma âncora bem grande e bem pesada que chegue ao fundo e repouse ali. Porque pode vir o vento, pode vir a procela, pode vir os vagalhões, mas não seremos impelidos, não seremos arrastados, não tombaremos. A âncora que é usada como um símbolo da fé, né? Que é uma confiança inamovível que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Temos que ter nossa vida devidamente ancorada em Cristo, meus irmãos. Nossa suficiência está na pessoa bendita e na obra bendita de Cristo na cruz por cada um de nós. À medida que nós gememos nossas dores, só poderemos perseverar se pedirmos sabedoria para atravessar estes momentos, atravessarmos estes quadros da nossa vida, mas com toda e a devida fé na pessoa de Cristo, ancorados em Cristo, profundamente ancorados em Cristo, firmes no Senhor a cada dia, para não nos igualarmos a ondas do mar que são impelidas pelo vento, assim queira o vento impelir. Não suponha, verso 7, que esse homem alcançará do Senhor coisa alguma. Então, obedeçamos com urgência a ordem que diz que devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Devemos deixar com Ele. Devemos descansar nele, porque todos esses conceitos envolvem nossa fé. E Hebreus, que lemos há pouco no capítulo 9, Hebreus capítulo 11, veja aí o capítulo 11, verso 1, a natureza dessa fé, o que ela é? Confiança, certeza, convicção. De manhã, quando conversava aqui com alguns jovens, nós até falávamos sobre isso. A própria palavrinha lá de teoria do conhecimento, que é epistemologia, a raiz dessa palavra é a palavra fé, se formos traduzir para a gente. Todo conhecimento nasce de uma certeza, de uma convicção. Observem os cientistas. Aí o cientista ateu está no laboratório dizendo, eu não creio em nada, não creio em nada. Pois bem, à medida que ele caminha de uma mesa para outra nos seus experimentos e que ele cogita no seu coração, eu não creio em nada, ele está testando a mesma coisa pela 1000ª vez até que ela dê certo. Por quê? Porque ele crê em alguma coisa. Ele tem convicção de que aquilo ali vai funcionar. Vai dar certo. Aí nós temos em Hebreus capítulo 11, verso 1,
nos falando da natureza dessa fé. O que é que diz aí? Leiam para mim, por favor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas que existem. E temos plena confiança nisso, temos toda a certeza. Veja que da fé nós damos um salto para o conceito de esperança aí. Como é que o mundo em desespero espera pelas coisas? Depositam sua confiança em homens ou em coisas. E aí quando você fala assim, e aí meu irmão, resolveu aquele assunto? Bom, falei lá com o responsável, né? Tenho esperança que dê certo, né? Vamos aguardar. Não. Você não está numa loteria. Na vida cristã você pode descansar plenamente em Cristo. Esperança para nós aqui é diferente da esperança do mundo. A esperança do mundo é uma loteria, se der certo, hoje, amanhã ou depois, da forma que vier. Para nós, não. A esperança é um momento de aguardo de algo que se concretizará nas nossas vidas. É por isso que a igreja, lemos há pouco ali em Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses tem um objetivo glorioso na vida dos cristãos, nos dizer como devemos aguardar pela vinda de Cristo, pelo retorno do Senhor, que é certo, que é iminente. Ele prossegue aqui: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pedindo com fé, mas duvidando. Porque esse homem também, diz o verso 8, ele é um homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus procedimentos. Quando nós tomamos esse curso de ação como crentes em Cristo, meus irmãos, quando nós tomamos esse curso de ação como povo de Deus, em alcançar graciosamente até o entendimento de que precisamos de sabedoria, que vem do alto, não encontramos por aqui, em canto nenhum. Sabedoria que vem do alto. Para quê? Para perseverarmos, que é a vida que vem sendo provada a sua fé, através do fogo das provações. Quando tomamos um curso de ação, mesmo tendo essa consciência, mas o curso de ação é ter fé e ainda permitir que repouse no coração da gente as dúvidas, as incertezas, nos assemelhamos como uma pessoa que tem duas caras. Nos assemelhamos a uma pessoa que, embora sendo uma, parece que ela tem duas mentes. Parecemos, em um momento, adotar aquela filosofia determinista, existencialista daquele cântico Rompendo em Fé, em um momento. E quando passa aquela euforia, aí a gente se desespera de novo com a situação. Nossa mente uma hora opera com a mente cristã e outra hora, na maioria das vezes, opera igual, semelhante à mente do incrédulo. Mas o incrédulo, ele não é nova criatura. O incrédulo, ele não tem Cristo. O incrédulo não pode olhar para o Senhor e falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não pode. O incrédulo é aquele que talvez vai até tentar rezar, clamar, orar, se voltar na direção de Jerusalém para fazer clamores, mas vai estar falando para o vento. O modelo de oração que recebemos de Nosso Senhor, quando seus discípulos, olhando para os discípulos de João Batista, pediram para ele: Senhor, os discípulos de João Batista sabem orar, e nós não, ensina-nos a orar. Qual é a primeira sentença do modelo que recebemos de nossas orações? Chamarmos Deus de Pai. E o compromisso desse Pai maravilhoso é ouvir os seus filhos
os seus filhos. Atender os seus filhos. Mas todos não somos filhos de Deus? Não. Todos somos suas criaturas. Todos nós somos criados por Deus. Mas filhos não. Por quê? Tente imaginar aí, eu sou pai de 2 filhos, muitos aqui são pais e avós, tudo bem. Quem olha para meu filho Eliseu vai saber que aquele é o Eliseu, filho do pastor Enzo, por causa da semelhança que nós temos, muito grande. Entretanto, não podendo eu esconder de ninguém, negar para ninguém de que o Eliseu, ele é biologicamente meu filho, ele só se tornou legalmente meu filho depois de um processo legal. Quando a gente vai registrar o nosso filho, que é nosso filho, que a gente pode até biologicamente provar que é nosso filho, a lei só vai reconhecer que ele é seu filho se você registrar, se você legalmente declarar-se pai. E quando alguém se declara pai de outro alguém, o nome desse processo é adoção. Esse é o meio escolhido por Deus para nos fazer seus filhos. De modo que o compromisso de Deus é ouvir seus filhos, não outros, não todos. Meus irmãos, são muitas as lutas, são muitas as provações que todos nós, crentes e não crentes, também passam. Mas especialmente nós, os crentes, passamos por provas porque Deus tem um objetivo que é grandioso, glorioso nas nossas vidas. O texto aqui não está sendo dirigido no âmbito particular a nenhuma pessoa. O texto está sendo dirigido à igreja, às 12 tribos da dispersão, ao Israel espiritual de Deus. Eu quero aplicar esse texto dessa noite à vida dessa amada igreja do Senhor, estimulando o coração de vocês, a que vocês mantenham-se, sejam firmes, meus irmãos, sejam firmes em manter no coração gratidão a Deus, em tudo dai graças, sejam gratos a Deus. Nas provas dessa igreja, essa igreja já tem uma história gloriosa do passado para cá. Essa igreja já tem uma caminhada que já dá para ela o know-how de uma igreja que pode começar a se compreender como uma igreja amadurecida em Cristo, cuja sua membresia sabe muitas vezes o que é passar por grandes provas da sua fé, mas não apenas passar por essas provas, passar pelas provas e ter a aprovação de seu Senhor. Um povo que reunido e que leva o nome de seu Pai e que é reputado como igreja, este corpo, este povo, que já tem aprendido o que é perseverar, deve estar atento a uma grande necessidade de, enquanto perseveramos, buscar constantemente sabedoria. Sabedoria. O que tem sustentado, o que tem feito com que esta igreja possa, nos dias de hoje, e é uma alegria particular no meu coração, já disse isso para vocês, depois de toda essa caminhada da igreja de Ipirá, a igreja hoje, nesses últimos 6 anos, está em contato direto com as suas raízes, com uma teologia segura, com uma exposição de doutrina correta. Essa igreja que nos alegra nesse ponto em que ela chega hoje nos seus 44 anos. Contudo, isso não significa que devemos cessar nosso pedido especial a Deus por mais sabedoria na vida desta igreja. Mais sabedoria. Porque à medida que pedimos sabedoria, Deus tem alegria em conceder a quem pede e não passa na cara da gente nada disso. Pelo contrário, à medida que Deus vai nos atendendo nesse pedido por mais sabedoria, nós vamos nos parecendo mais com
pessoas que têm uma fé totalmente ancorada em Cristo, ao ponto de não se parecer com pessoas inconstantes. Não parecer com pessoas que flertam com o modo de vida do incrédulo. Pelo contrário, lembra de hoje de manhã? Sustenta com a vida a antítese com o mundo. Porque a vida de cada um de vocês está reservada em Cristo para a glória de Deus Pai, meus irmãos. Que Deus seja servido em continuar abençoando a vida dessa igreja, de seus fiéis ministros, sejam eles os pastores, os presbíteros docentes, sejam os ministros da palavra, os presbíteros aqui que nos acostumamos chamar de administradores da igreja. Que Deus resplandeça cada dia mais por meio de Cristo a glória dele sobre vocês. Deus os abençoe.